dias para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Me responde aí, como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. Sabe o que é? É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar, em meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. Há um renovo pra cada dia, uma misericórdia pra cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. Levante as mãos e diga: e é por isso, e é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar, em meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. Eu sei que eu estou aqui porque Ele me sustenta, porque Ele me impulsiona todo dia. Oh, eu sei, Ele me e mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Oh, e mesmo chorando, vou, diga, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, eu vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Pai do Senhor, boa noite a todos, né? Hoje nós vamos estudar um pouco referente à palavra do Senhor, no que está sendo pregado na escola bíblica dominical, né? O primeiro trimestre desse mês, desse ano, ele vai falar sobre a fé, sobre as heresias e sobre a nossa fé. A lição número 1, ela vai falar quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. No texto áureo, ele vai falar: amados, procurando eu escrever-vos
acerca do comum a salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Verdade e prática fala. Heresias são crença e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorce o ponto principal da doutrina. A gente vai estar estudando em classe essas primeiras semanas, a gente vai estar estudando e fazendo algumas perguntas ao todos, né? Aqui a leitura bíblica em classe, ela fala mais sobre Atos e sobre, né, as heresias e as concordâncias e discordâncias dentro da igreja. Olhais, pois, vós e por todos o rebanho, sobre que o Espírito Santo vós constituiu bispos para apacentadores da igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Aqui em Atos ele vai nos alertar, né? Para a gente sempre ficar atento quando a gente vai congregar em um ministério novo, congregar em algum lugar que a gente ainda não conhece, né? Ou conhecemos. Por muitas das vezes a gente vê várias coisas acontecer de errado dentro da igreja e sendo acobertados, né? E isso acaba matando o cristão, faz com que ele comece a ter outro tipo de religião, ao contrário do que nós buscamos aprender na palavra do Senhor, né? E aqui a palavra do Senhor ele vai falar que nós devemos ficar atentos sobre as falsas profecias, sobre as doutrinas erradas que não tem, sobre, né, o jugo ou o desigual ou igual dentro das igrejas. Cabe a cada um de nós decidir o que nós queremos para a nossa vida, né? Quando Deus fez a criação do mundo e quando Deus permitiu criar a Eva através do Adão, Deus fez o homem e a mulher para que ambos sejam uma carne só. Muitas das vezes tem pessoas que acham que nós, por ser cristão, nós julgamos o jeito dela ser, ou ela pode estar agindo da maneira errada ao julgar nossos meios de pensamento. Nós temos o livre-arbítrio para decidir quem nós queremos ser. Assim Deus permitiu para Eva e Adão, deu livre-arbítrio para os dois. Deus ordenou para que os dois, né, não comessem da fruta que desse o conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás foi lá e falou, verdadeiramente foi isso que Deus disse, não comer da fruta do bem e do mal? Ou Deus não quis que vocês soubessem quem era o bem e quem era o mal, ou que vocês conhecessem, vocês abrissem os olhos e enxergassem que verdadeiramente vocês seriam semelhantes a Deus? Adão e Eva teve a sua escolha, né? A Eva escolheu ouvir a serpente, ouvir Satanás. Adão escolheu ouvir Eva. E ambos os dois pagaram pelos seus pecados, né? Primeiro a gente vai ver, a palavra do Senhor vai falar que Adão e Eva foram expulsos do jardim. E se a gente for ver nos dias de hoje,
qualquer decisão que nós tomamos dentro do ministério, nós temos que entender que nós estamos cuidando de almas, cuidando de pessoas. E aquilo ali, tudo que a gente fala para aquela pessoa ou profetiza, a gente tem que ter certeza que está vindo diretamente de Deus. Porque quando o Espírito Santo ele toca em alguém, é porque verdadeiramente aquela pessoa vai profetizar algo de Deus. Mas muitas das vezes nós saímos da nossa casa com tantos problemas, que quando nós chegamos às congregações, qualquer um que profetize algo, a gente acaba aceitando aquilo para a nossa vida. E começamos a acreditar que aquilo ali foi de Deus. Mas verdadeiramente, se a gente for ler a palavra do Senhor, ele vai falar que a gente tem que estar atento aos ouvidos para que nós não ouvimos falsas profecias e falsas doutrinas e colocamos aquilo no coração e praticamos aquilo. Aqui, nós vamos ver no versículo 29, ele vai falar assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos para si. Portanto, vigiai. Lembram vós de quê? Lembro-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia, adormeceste com lágrimas cada um de vós, tendo uma boa consciência, por naquilo em que falo mal de vós, de malfeitores, fique confundido, blasfêmias do vosso bom procedente em Cristo. No 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele vai falar assim: também houve entre o povo de Deus profetas, como entre vós haverá de falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a perdição, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O caminho da verdade. Nós podemos ver em 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, ele vai falar assim no versículo 9: porque vós, lembrai vós, irmãos, dos nossos trabalhos e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, pois vós pregai-vos o Evangelho de Deus, e vós e Deus sois testemunha do que santo é e irrepreensivelmente nos ouvimos para vosso o que creste. Assim como bem sabeis que, modo vós extravamos, consolamos a cada um de vós, com o Pai a seus filhos, para que vós conduzisse dignamente para com Deus, que vós chama para o seu reino, e glória pela que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós
a palavra da pregação de Deus, recebeste não como palavra de homem, mas segundo na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Aqui em 1 Pedro ele vai falar assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e sempre preparai para responder com mansidão e temer a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esse versículo de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele vem nos ensinar que quando alguém vem querer confrontar você, por você ser evangélico, por você crer em alguma coisa, você tem que ouvir e colocar sempre o Senhor em primeiro lugar. Porque o Senhor ele vai entrar nas nossas vidas de uma maneira que nós conseguimos dar a resposta necessária. Às vezes o silêncio é a melhor resposta para aquela pergunta que a pessoa faz naquele momento. Às vezes a pessoa ela não vem fazer pergunta, ela vem te afrontar, ela vem procurar um motivo para te atingir na sua fé. Ela vem te dizer assim, querer confrontar a mandado de Satanás, porque aquele que crê na presença do Senhor, aquele que crê nos caminhos verdadeiramente do Senhor, ele vai estar dando ouvido ao Espírito Santo. Naquele momento, o Espírito Santo ele vai te incentivar a focar somente em Deus. Mas hoje nós podemos pensar assim, isso é a realidade, isso é a prática. Hoje, quem vive verdadeiramente, buscando a palavra do Senhor, ele presencia coisas que somente Deus pode fazer o julgamento naquele momento. Porque assim, nós estamos dentro do ministério, nós buscamos a palavra do Senhor para nossas vidas. Mas aquilo aí nós conseguimos enxergar, através da palavra, vários problemas que o ministério tem. Por quê? Porque tem ministério que ele não dá doutrina. O que é doutrina? Ensinar o cristão a viver verdadeiramente por aquilo que ele tem que viver. Às vezes tem problema no casamento, tem problema no emprego, tem problema na saúde, tem problema em vários outros lugares. Mas ali, o crente ele não vai buscar uma solução naquele momento em Deus. Ele já começa a pensar na sua saúde, começa a pensar na sua vida, começa a pensar em problemas pessoal, principalmente relacionamento. Quando você tem um relacionamento no qual você é crente, tem um relacionamento abusivo, tem um relacionamento no qual vai te fazer se afastar da presença do Senhor. Às vezes você vai buscar um conselho na igreja, vai buscar um conselho com seus pastores, e a única coisa que os pastores falam é que você está endemoniado, ou a pessoa está endemoniada. Hoje não existe pastor para dizer assim, eu vou orar por você, irmão, eu vou te ensinar a sair desse caminho perverso. E vocês permitiram que Satanás entrasse para destruir a família, mas Deus é maior que tudo. Hoje nós buscamos a presença do Senhor para nós mostrar para as pessoas que Deus é na nossa vida. Não adianta pregar o amor, pregar o evangelho, falar de Cristo é isso, falar que Cristo faz isso, faz milagre, Cristo te ajuda financeiramente, te ajuda em vários sentidos, mas se verdadeiramente você não vive pelo aquilo que você prega, isso é um falso profeta, isso é uma heresia no qual o homem hoje em dia prega. Se nós for ver, a palavra do Senhor ela vai nos ensinar que nós devemos cuidar das almas, porque quando nós estamos na frente de um trabalho, na frente de uma obra, nós somos responsáveis não só pela minha alma, pela minha família, mas sim por aquelas pessoas que estão buscando e congregando junto conosco, porque nós estamos ali para levar a mensagem,
para levar a palavra que Cristo quer que nós levamos. E muitas das vezes, irmãos, nós vemos aí as pessoas pregando sobre chave de carro, chave de casa, processo de trabalho, né? Processo que você processou alguém ou que alguém processou você, pessoas que estão presas na cadeia, pessoas que estão sendo soltas. Lógico, o Senhor trabalha em tudo na nossa vida. Mas aonde a gente vê as pessoas te falar assim, Senhor, o Senhor Jesus hoje está curando você dessa enfermidade, está tirando um câncer de você, está tirando esse tipo de problema espiritualmente da tua vida, a sua saúde. A partir de agora, Deus restaurou. A gente não vê mais as pessoas falando de cura, de libertação. A gente vê campanhas, vê, né, visitas, vê pessoas que querem cultos nas suas residências. Mas vejamos bem, maldito é o homem que confia no homem. Se você está com um problema pessoal, você está com um problema no emprego, você está com um problema, cara, entrega sua vida na mão de Deus. Porque assim, o Senhor fala que quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e nós oramos, o Senhor, Ele ouve as nossas orações. E hoje em dia, a gente vê muitas pessoas falar assim, eu jejuei, eu fiz um propósito com Deus nesse sentido e não tive resposta. Mas por quê, irmãos? O Senhor, Ele fala que quando nós entramos para o nosso quarto, que nós fazemos um propósito com Deus, é só eu e Deus, é só você e Deus. O seu irmão, a sua irmã, o seu pastor, sua pastora, eles não têm necessidade de estar sabendo do seu propósito com Deus. Porque assim, veja bem, você fez um propósito com Deus para que Deus cure você, para que Deus te dê uma saúde, te dê uma vida financeira razoável. Mas aí você vai lá e conta para o seu pastor. Não estou dizendo que todos são igual, mas você vai lá e conta para a sua pastora. A sua pastora conversa com o seu pastor e aí os dois, né, entram em oração para te ajudar. Mas qualquer vacilo, qualquer vontade de parar que você tenha, muitas das vezes o pastor joga na sua cara. Quando você precisou de oração, eu e minha esposa, nós entramos num propósito com você para que você conseguisse isso. Hoje o seu verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Eu sei que por muitas das vezes, por mais que nós somos falhos, todo ser humano é sujeito a pecar. Mas assim, confia em Deus. Confia no Espírito Santo. Porque eu sei que o Espírito Santo, ele vai trabalhar na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele ficou na terra para que nós possamos, né, desabafar todos os nossos problemas no nosso quarto, entregar nas mãos dele para que ele possa levar a Cristo e que Cristo possa receber e nos ajudar. Quando nós procuramos a entender mais sobre escola bíblica dominical, hoje nós não vemos igreja lotada para aprender a palavra, nós só vemos igreja lotada em campanha, nós só vemos igreja lotada quando tem cantor famoso, pregador famoso, né? Nós não vemos igreja lotada quando tem enfermidade, nós não vemos igreja lotada quando tem bêbado, quando tem drogado, quando tem viciado. Nós não vemos. Porque essa é a realidade do mundo hoje. Hoje é a realidade do mundo. O crente, ele não quer mais saber de dizer assim, eu vou orar por você e vou até o final. Não. Hoje, se nós não buscar na Bíblia, e nós não buscar, né, na palavra do Senhor, e buscar e pedir direção ao Espírito Santo, a gente também acaba
está indo no mesmo embalo. Porque assim, nós vamos ver mais adiante sobre, né, você chegar numa igreja, a pessoa pesquisar sua vida pessoal na rede social e ela vai estar lá. Tem pregador que antes dele ir para aquele ministério, ele vai na rede social, vai procurar aquela igreja, vai ver quem são os membros daquela igreja e vai começar a procurar a vida de cada um. Se ele vê aquelas pessoas na igreja, ele vai pregar. Ele vai pregar o que ele quer, não o que Deus manda. Isso é fato. Isso é fato. A gente que busca a presença do Senhor, a gente tem luta todos os dias. A gente tem luta. Né? O crente, quando ele busca a presença do Senhor, ele vai ter luta. Mas por quê? Porque Satanás, ele está furioso com a vida daquela pessoa. Ele está furioso com os seus objetivos que você consegue através de oração, que você consegue através de propósito de Deus. Muitas das vezes quando a gente vai parar para pensar nessa situação, é mais fácil a gente ajudar as pessoas que a gente não conhece do que a gente ajudar as pessoas que a gente conhece. Por quê? Porque as pessoas que a gente conhece são aquelas que querem te ver por trás, que querem te ver, né, longe. Não é aquelas pessoas que querem o seu bem. Ah, eu sou crente, aquela pessoa não é. Se você for pegar e falar de Jesus Cristo para aquela pessoa, ela dá uma risadinha, espera você sair, ela te queima por trás, né? Hoje, muitas das vezes, tem igreja que ela deixa o foco, né, que é a palavra de Cristo, para começar a buscar pessoas que estão na mídia, que estão na rede social, que estão pregando, que estão conseguindo levar multidões de pessoas por causa da fama. Mas o verdadeiro famoso é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele já havia antes de nós nascer. Hoje você não vê igreja lotada igual estádio de futebol, igual show de virada de ano, né? Você não vê. Hoje, nos bairros onde você mora, independentemente de onde você estiver, você não vai ver as pessoas saindo aí falando de Cristo. Não. Você vai ver as pessoas fazer passeata para Satanás. Você vai ver as pessoas aí se prostituindo. Pessoas que estão na igreja se desviando. Por quê? Porque se eu estou na igreja e eu quero pregar a verdade, meu irmão não quer ouvir a verdade. Minha irmã não quer ouvir a verdade. Então eu tenho que pregar o que ela quer ouvir. Eu tenho que pregar o que ela quer que aquilo entre no coração dela. Mas às vezes o Senhor, ele nos dá uma palavra que nós vai falar, nós vai entregar, e as pessoas querem te apedrejar. Eu penso assim, Jesus Cristo, ele não agradou a todos, né? Na palavra do Senhor ele vai falar assim: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitou. Então, o que eu posso fazer? Preguei a palavra, entreguei o manto, receba. Receba se quiser. Se não quiser, é você e Deus. Porque assim, se o Senhor me dá um dom para eu entregar para você, eu tenho que chegar em você e falar. Eu não posso deixar de falar. Quem vive comigo, eu, Maílson, sabe da minha vida. Sabe do que eu passei, sabe o que eu passo. Mas e aí? Veja bem, hoje tem várias pessoas que ela não quer vir na minha casa porque acha que eu sou melhor que elas. Mas pelo contrário. Tem pessoas que se afastou da minha casa porque foi Deus que permitiu que ela se afastasse. Porque se Deus tem um propósito comigo, é comigo, não com aquelas pessoas. Então assim, eu busco a presença do Senhor,
tenho as minhas falhas, sou pecador, mas não deixo de buscar a presença de Deus. Hoje, eu passo aqui no bairro de pra cima e pra baixo e vejo pessoas que já foi pastor, missionário, pregador. A única diferença é que nós só somos reconhecidos quando nós congregamos juntos. Quando nós não congregamos juntos, não somos reconhecidos. As pessoas viram a cara pro outro lado para fazer de conta que não te viu. Passa do seu lado, não dá um paz do Senhor. Vê você com um pneu furado aí na rua, não para te ajudar. Pelo contrário, dá risada dentro daquela situação. E pessoas que não é evangélico, ela para no meio da rua, para debaixo de chuva, debaixo de sol e te ajuda. Agora me fala qual que é a diferença desse pastor que te ignora, dessa irmã que te ignora por pessoas que ainda não conhecem a palavra. A gente tem que aprender a pregar a palavra para quem não é crente, para quem não conhece a palavra. Porque pessoas que já foi da igreja, que conhecem a palavra e está desviada, ela sabe o caminho onde volta. Ah, mas eu não tenho força. Eu me perdi num vício, me perdi nas drogas, na cachaça, na prostituição. E aí, irmão, o que é que você quer que eu faça? Que eu ore por você? Quer que eu te ajude a buscar uma solução? Vamos lá. Está pronto para isso? Quer isso? Realmente tu quer isso? Tu quer se libertar desses vícios? Tu quer sair dessa escravidão onde tu entrou? É para isso que serve a escola bíblica. É para isso que serve os cultos de ensinamento. Para que nós aprendemos e que nós possamos ajudar quem precisa. Ah, irmão, pregar, falar da palavra de Deus é fácil. Eu quero ver você pregar quando você está nesse manto, quando você está nesse problema, nessa situação. Irmãos, eu não sou perfeito, não sou melhor que ninguém. Recentemente descobri que eu tenho ansiedade. Uma doença que para muitos é depressão, para muitos é dali para doido. Entendeu? E se eu sou doido ou não sou, não sei. Porque Deus tem me abençoado. Deus tem cuidado da minha vida, cuidado da minha família, me dado tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso. Entendeu? Já fui ameaçado de ser mandado embora de firma, já fui ameaçado por proibir pessoas quererem ser dono da minha garagem, onde eu morava. Entendeu? Morava de aluguel, vira e mexe, perdi emprego, vira e mexe, faltava tudo na minha casa. Entendeu? Ah, é fácil pregar? É fácil. Viva o que eu vivo. Passe pelo que eu passei, pelo que eu passo. E ainda sirva a Deus. Quando alguém bate na minha porta precisando, não nego, não fecho a porta. Quando alguém tá na rua e eu vejo, cheguei em casa, eu falo pra minha esposa: vamos ajudar? Não tem nada. Se eu tiver só um pouco de café, eu dou do meu pouco. Se Deus me dá saúde, me dá força, por que eu não posso trabalhar amanhã e comprar o que está faltando hoje? Na maioria das vezes, estamos dentro da igreja, falamos para os pastores que estão precisando por isso, por aquilo. Amém, irmão?
saiu aqui, entrega na mão de Deus. Entendeu? Você chega na sua empresa, vê seus colegas lá comentando sobre tudo que tem, né? Colegas comentando sobre carro, sobre casa, sobre namorada, sobre esposa, sobre isso. Aí você comenta, fulano, ciclano, eu passei por isso essa semana, cara, não tenho nada na minha casa. Você acha que esse cara, essas pessoas, elas vão te zombar? Elas vão zoar de você porque você é crente? Não, pelo contrário. São essas pessoas que te ajudam no momento que você mais precisa. Por quê? Porque Deus toca no coração delas. Deus tocou no coração daquelas pessoas para te ajudar naquele momento. Às vezes você foi desabafar com alguém que é da igreja, você foi falar com o pastor não te ajudou. Às vezes o pastor também está passando pela mesma necessidade que você, mas ele não quis te preocupar porque você já foi falar do teu problema para ele. Já se colocou por esse lado? Ninguém se coloca. Hoje eu vou na igreja tal, porque o pregador vai vir de longe. Vai vir de longe. Aí eu te falo, o Deus que está lá, aonde ele está, não é o mesmo Deus que está aqui, aonde você congrega? A única diferença é a sua crença, é a sua fé. Hoje eu vou pregar sobre isso. Vai lá, eu quero essa palavra aqui, eu vou pegar essa tradução. Chega de noite, prega. Está acontecendo isso. Muitas pessoas falam que não, mas está acontecendo. As pessoas pegam a pregação pronta, vai dentro da igreja, prega aquilo. Amém, irmãos? Todos se levantam e vão orar, entregar na mão de Deus e encerrar o culto. Você não ouve, Deus tem uma cura para você, você não ouve, Deus fez um milagre na sua vida, Deus operou um familiar seu, Deus fez isso, não ouve. Você quer ouvir Deus falar com você? Entra no seu quarto, ora, entrega a sua vida na mão de Deus, e aí você vai ver o resultado, porque não é fácil. Hoje, 2025, estamos indo, né, para final de mês, muita gente voltando de férias, criançada já quase indo para a escola. Você já parou para analisar? Já orou pelo seu filho, já orou pela sua filha que vai para a escola? São crianças inocentes, nós temos filhos, né? Temos que se preocupar, entregar na mão de Deus e seguir a vida, né? Assim a vida do crente, ela vai ter que ir na base da oração. Por quê? Porque eu quero o meu bem, eu quero o bem para mim, mas também eu quero o mesmo bem que eu quero para mim, eu quero para você, quero para você. Aí uma pessoa recentemente falou assim: irmão, eu vi você divulgando um negócio de jogo na rede social. O crente pode jogar? Boa pergunta. E aí, o crente pode jogar? Falei assim: irmão, eu trabalho, eu recebo um salário e a minha obrigação é divulgar o meu trabalho. Mas você estava jogando, você viu eu jogando? Você viu o fulano jogando, viu o ciclano jogando? Você viu apenas uma divulgação. Se eu trabalho registrado por aquela empresa, a minha função é divulgar o que a empresa me fornece. Certo? Não importa se ela é empresa de dinheiro, se ela é empresa de jogo, se ela é empresa de
de ferro, de papel, de reciclagem, de tudo. Se a empresa te contrata para você divulgar, você vai lá e divulga. Se ela te paga para você colocar a mão na massa, você vai lá e coloca. Entendeu? Hoje, devido a essa tecnologia, ela está cada vez mais avançada. Às vezes a gente trabalha por necessidade e precisamos e não escolhemos emprego. A gente ora, entrega na mão de Deus, Deus te dá. Deus não te dá emprego no qual Ele te afaste da presença dEle. Ele te dá um emprego no qual você consiga trabalhar e consiga buscar a presença dEle. Sabe por quê? Porque é fácil julgar a vida de um crente. O que é mais fácil ainda é você ficar na vida dele, você ficar no lugar dele, você ouvir crítica e ainda pedir oração depois. Aí você vai pedir para quem? Para aquela pessoa que você criticou. Muitas das vezes nós aprendemos assim, né? O filho ele aprende desde pequeno com a mãe o que ele deve ser no futuro, mas não é. A gente aprende com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Quando nós temos idade de fazer o que nós bem queremos, aí a gente decide quem nós somos na vida. E eu decidi buscar a presença de Deus. Eu decidi buscar a presença do Senhor. E oro para que um dia meus pais, meus irmãos também busquem. E que não seja tarde demais. Que essa palavra do Senhor, ela reflita na mente de cada um que esteja vendo esse vídeo. Independentemente se esse vídeo vai sair ou não vai sair do ar. Não sei quanto tempo vai ficar. Mas deixe o Senhor tocar no seu coração. Procure a palavra do Senhor. Procure entender o que Jesus Cristo quer na sua vida. E procure mais. Que só existe Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador. Hoje e sempre. Que a palavra do Senhor ela venha refletir na mente de cada um, refletir, né, na vida de cada um. E que daqui por diante nós podemos seguir nossa vida e entregar na mão de Deus. Porque não é fácil para ninguém. Para quem não é crente, para quem é crente, para todos. Nós estamos vivendo num mundo aí no qual a vida do ser humano não tem importância. Nós estamos vivendo num mundo aí no qual você vai numa rede pública aí, passar no médico, você tem que esperar 3 horas, 4 horas de relógio, ou até mais, pela boa vontade do médico. Entendeu? Então veja bem, se as coisas que o homem faz para você tá bom, imagine para Deus. Quais são os pensamentos de Deus a respeito disso? Deus ama tanto a sua vida que Ele entregou o Filho para que nós possamos ter a opção de ser salvos. Cabe a cada um de nós decidir se nós quer buscar a Deus, quer ter nossa salvação, ou quer continuar seguindo, fazendo de conta que Jesus não existe. Porque Jesus está aí. Uma hora, entendeu? Às vezes procuramos a entender como deve ser o arrebatamento. Muitas pessoas não gostam de falar de arrebatamento dentro da igreja. Porque tem pessoas que têm medo. Você quer ver a igreja, o salão onde a gente congrega, onde você congrega, ele está lotado? Fala que é culto de Santa Ceia. Fala aí, vai ser culto de Santa Ceia lá no meu ministério. Aí você vai ver quantas pessoas querem estar ceando, quantas pessoas querem estar lá.
Agora você quer ver? Fala que você ganhou 2 ingressos para ir para um jogo de futebol assistir no estádio, onde aquela pessoa é torcedora. Faça essa comparação e veja qual desses dois agrada mais a Deus. Quero aqui desejar uma boa noite para todos, que a semana de todos seja abençoada, que o Senhor venha prosperar na vida de vocês, né? E que a paz de Cristo reine sobre todos nessa noite. Amém.